Semana após Olímpia, pré-Olímpia Brasil, muita coisa vai acontecer, muita coisa tá acontecendo. E eu quero começar o vídeo de hoje aqui com vocês com esse podcast que o Chris Bumstead participou. É um podcast com Chris Williamson, que é o podcast que vem crescendo muito ultimamente internacionalmente. Ele é tipo um novo Joe Rogan, tem feito um conteúdo muito interessante, ele é muito próximo aí dos bodybuilders, principalmente do Chris Bumstead. Mais uma vez, isso aqui foi gravado ainda na Flórida, antes do Chris ir pro Olímpia. É um podcast com alto valor aí de produção, cara. Foram 7 câmeras utilizadas nesse episódio. E o Chris falou coisas muito interessantes aqui. Eu queria destacar um pontinho para vocês, que é aquilo que, na minha opinião, estando no esporte há 30 anos, que separa o campeão do cara que só vai chegar perto. Então vocês viram? Eu amo ganhar, eu amo vencer. Então o campeão de verdade, o cara que vai virar lenda, que é o caso do Bumstead, ele tem uma genética excelente, só que ele tem uma cabeça que ele odeia perder. Ele ama ganhar e muitos mais odeiam perder do que amam ganhar. Eles não querem de jeito nenhum, então eles vão fazer tudo que tá ao alcance deles para fazer isso. O cara vira uma máquina quando ele pensa desse jeito. Fora que o Bumstead tomou decisões inteligentes, sempre tinha gente para dar conselhos para ele em momentos difíceis, como era o caso do cunhado dele, o Ian Valliere. Ele sempre teve realmente uma grande e baita estrutura. Vocês viram que ele revelou aí um pouco mais sobre o lance da saúde, coisa que ele fala muito pouco. Já em 2018 ele pensava em desistir, em se aposentar. Em 2019 ele ganhou, ele falou, peraí, vamos ver se eu consigo mais um ano. E aí, a partir disso, ele foi conseguindo dosar e gerenciar a sua saúde. Ele tem um problema autoimune complicado nos rins. E fazendo uma análise hoje cedo na academia, conversando com o pessoal durante o cardio, talvez esse problema autoimune fez com que ele tivesse que utilizar doses menores. E veja bem, não tô falando que dava pouco não, tá? Mas doses menores que o comum, por questão ali de seu problema de saúde. E uma coisa que a gente sempre viu, ele se fiando muito nos melhores treinos, procurando os melhores treinadores, procurando coisas diferentes pro treino, tornando o treino dele o mais efetivo e eficiente possível. Ele também sempre se preocupou em melhorar a saúde, em fazer lá os biohackings dele, em fazer tratamentos específicos para que ele melhorasse, procurar maneiras de recuperação, porque o lance é o seguinte, você treina e você estimula a hipertrofia, etc, mas você gera uma fadiga que tem que ser recuperada para o músculo crescer. Tô falando aqui super grosso modo, bem simples para ser rápido. E os esteroides, eles aceleram muito a recuperação. Como ele acaba tendo que tomar menos, ele procura métodos alternativos de recuperação. Sauna, banho gelado, células tronco, enfim. A gente pode questionar a validade dos métodos aqui, se funcionam efetivamente ou não, mas ele sempre procurou fazer isso. E possivelmente se fiando muito nos treinos, um pouco menos nas drogas e preocupando muito com a saúde, ele foi capaz de construir um físico muito diferenciado. Mas é interessante saber, imagina só num mundo alternativo, num mundo distópico, onde o Bumstead teria se aposentado em 2018, o que teria sido da Classic, o que teria acontecido? E eu quero aproveitar também e falar para vocês aqui da creatina da Growth, olha só, tem aqui em estoque, creatina monoidratada, creatina Creapure, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Creapure da Growth, tem nem o que falar, né? Qualidade internacional. Preço direto de fábrica, a Growth vem direto para vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados, não tem como ficar sem. Corre lá agora então no gsupplementos.com.br e usa o meu cupom. Você está fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui. Quero falar agora um pouco dessa foto aqui, ó, do Rude Boy com o Andrew Jack, para vocês entenderem o tamanho desse mamute. O cara é enorme, o braço dele, e não tá nem bem de lado, assim, ele tá bem em diagonal, é maior que a cabeça do Rude Boy, maior que a cabeça do Dauda, que já ia ser difícil, mas é. E quem conhece o Rude Boy, quem já viu o Rude Boy de perto, sabe que ele não é um cara pequeno, ele é um cara grande, que tem bastante volume. Ele não é um cara alto, é bem verdade, mas tem muito volume muscular. E ele ficou parecendo uma criança perto do Andrew, depletado no campeonato. Imagina o Andrew no full off-season, tamanho que fica esse cara. E olha só, ontem à noite o Faixa Preta, que é o treinador do Ramon, se pronunciou também, depois de tudo. A gente já esperava isso, eu falei ontem sobre o Cris Aceto, que, pô, foi um trabalho que não deu certo, a colocação não foi esperada, então os próprios profissionais ficam muito tristes, chateados com eles mesmos. Soma isso com a cobrança dos fãs, soma isso com a cobrança crítica da imprensa, os caras vão ficar realmente muito bravos, chateados e vão responder. Faixa Preta fez aqui umas postagens e aqui vai sempre aquele
conselho pra você que tá vendo, vamos sempre aprender com as situações. Tá muito nervoso? Não fala, respira, espera. Porque o Faixa ontem, ele tava claramente nervoso falando. Vamos ver o que ele falou? Tem gente querendo provocar um rachão na equipe de Ramon Dino, um rachão que não existe. Eu vou comentar com você nesse vídeo aqui. Antes, claro, eu gostaria de agradecer todas as mensagens positivas que vocês nos enviam, os comentários, os directs. Obrigado de coração, estamos juntos. E é isso, não existe rachão na equipe, existe posicionamento público para que vocês entendam o que pode ter acontecido. Mas Faixa, você falou na sua postagem que a finalização não aconteceu como esperado. Sim, simplesmente porque as pessoas estavam invalidando tudo, invalidando todos os 5 meses de trabalho. O treino estava errado, o método, a carga. Tem gente que ainda acha que o Ramon treina leve. Então assim, ele fala que não tem racha, eu ainda, com o maior respeito, viu, Faixa? O Faixa conversa com ele muito, tem essa liberdade com ele. Lógico, eu não tô lá pra saber, vai ter isso, mas sim, parece que tem um racha grande. Por quê? Pô, tem o treinador, tem o atleta e tem o coach. Todo mundo tem responsabilidade. Os 3. Tá, o erro foi a finalização, foi o erro do coach. Por que o coach não assumiu o erro? Por que foi o treinador apontar o erro do coach? Se tivesse uma equipe unida realmente, falar, realmente, vamos juntar todo mundo, vamos fazer os 3 aqui um pronunciamento, ou o Faixa Preta poderia falar assim, posso falar por mim, meu trabalho foi feito, não sei o que houve, sei lá, cara. Mas quem apontou o erro do Aceto, primeiramente, foi o Faixa Preta. Foi o primeiro cara a falar que o erro foi de finalização, que foi dele. O primeiro cara a falar que eu não errei. E aí ele explica por quê. E ele, inclusive, fala, pô, os fãs estavam invalidando tudo. Então, ele pensou muito nele, no trabalho dele, porque os fãs estavam invalidando o trabalho dele. E aí ele fala que foi feito e o culpado foi o Cris Aceto. E aí, mais uma vez, maior respeito ao Faixa, eu entendo. É um momento de estresse pra caramba. Já é um resultado que eles não gostariam de ter tido. Os caras, por si só, já ficam puto, porque todo mundo quer ganhar. Todo mundo odeia perder, e aí vem o hate por cima, e às vezes é melhor esperar um pouco pra falar, às vezes é melhor ter realmente uma assessoria de imprensa que tem profissionais no mundo esportivo que só trabalham com gestão de crise, e esse momento aqui seria o momento perfeito para ter contratado um profissional desse. Um momento quando existe uma crise muito grande de mídia, de resultado, de algum escândalo, alguma coisa assim. E esse momento seria o momento do patrocinador ter pegado um profissional desse, chamado todo mundo, vamos sentar, vamos criar uma estratégia, vamos ver o que a gente vai falar, para que cada um saia falando uma coisa, aí dá a impressão realmente, por mais que não esteja, dá muita impressão que tá rachado, porque ele continua falando aqui que a culpa não foi dele, que ele fez o trampo. E o Aceto não fala isso. Porque isso, porque aquilo, tem que trocar o treinador, tem que trocar toda a equipe, porque tá tudo errado. Gente, não faltou treino, não faltou peso, não faltou dedicação. O trampo foi feito. Em nível de desenvolvimento e maturidade muscular, o Ramon atingiu um nível que ele jamais tinha alcançado. Concordo. Ainda acho que precisa mais, mas concordo. Ele chegou muito bem. Uma questão lógica de progressão de carreira que ele vem tendo. E 20 semanas concedeu isso a ele, e isso ainda está ali, tá? A maturidade muscular ainda está ali, porque ela foi conquistada. E o próprio Ramon, ele percebia isso, olhava assim para as pernas e dizia, Faixa, nunca teve desse jeito. Eu falava, Ramon, é o resultado de uma preparação longa, é só continuar o trabalho, só continuar batendo. E todo mundo percebeu isso com as atualizações. Todo mundo percebeu a evolução do físico. Costas, ombros, pernas, estava tudo lá. Infelizmente a gente não conseguiu entregar essa que seria a melhor versão do Ramon por conta de algumas questões, como por exemplo... Para mim continua sendo ele falando, meu trabalho eu fiz, eu não errei nada, eu tô zero e o problema foi com o outro. Agora ele fala, vocês viram o que ele fala? Não conseguimos por algumas questões. Ele vai enumerar as questões. A gente pensa que ele deveria estar um pouquinho mais cheio, tem enchido um pouco mais. Então ele fala que faltou encher, que é um lance do coach. Por outro lado, alguns árbitros falaram que tinha um pouquinho de água que dificultava a visualização. Pouquinho de água. Ele tava com muita água, né? Infelizmente, inclusive na hora que começou a suar e transpirar muito. Ou seja, tá com água. Também não é problema do Faixa, tá ali, é o coach. Da musculatura, teve a questão da tinta. A tinta também. Mas aí é assim, gente, o Ramon, o Faixa Preta é um cara experiente, o Aceto é um cara experiente, o Ramon é um cara experiente. Errar a tinta numa briga de Olímpia podia acontecer? Eu não acho que podia acontecer também, com o maior respeito. Não era. A gente pensa que ela deveria ser mais escura, a gente gosta da tinta mais escura. Teve questão do suor. Mas a quarta questão, suor. Alguma questãozinha de pose. Quinta questão, pose, que nunca foi corrigida, vou ser sincero.
Eu sempre elogio o Ramon pra caramba e tento elogiar quando eu posso. E sempre falo, pô, o Ramon tá melhorando a pose, o Ramon tá melhorando isso, o Ramon tá melhorando a presença de palco. Mas ele aparentemente melhora em alguns momentos na academia e chega no palco, piora tudo. Então, assim, não tá treinando. E por que ninguém fala pra ele que não tá treinando? Por que ninguém cobra? E quando a gente cobra, o pessoal fica bravo. É isso que é difícil entender. E aí eu volto a falar, com o maior respeito ao time, a faixa preta, ao Ramon, mas tem essa questão da fama de ser uma super estrela, de ser um superstar, de ser... Tem o bônus, que é muito grande, e tem o ônus também. Eles estão representando o Brasil. Certo, então foram alguns fatores que impediram essa entrega da melhor versão, mas claro, é uma quarta colocação entre 60 atletas melhores do mundo, que é incrível, porém o Ramon já criou uma expectativa muito grande na cabeça de todos, inclusive a nossa. Então a gente esperava que ele fosse campeão e por conta desses ajustes finais a gente acabou não alcançando essa melhor versão, não mostrando isso. E isso, claro, está na conta de todos nós, mas também vem dizer que foi falta de tempo, falta de esforço, falta de dedicação, falta de treino, porque não foi. Então assim, tá na conta de todos nós, mas não foi não foi culpa minha, com o maior respeito à faixa. Ele fala, tá na conta da gente, mas a minha parte eu fiz, então... Foi. O trabalho, ele foi realizado e passou por esse processo final de uma forma que a gente não esperava. Mas a equipe, ela é vitoriosa desde a nossa primeira preparação junto. Ninguém discorda disso, né? Que a equipe conseguiu excelentes resultados. Eu também venho falando isso, que eu aceito um excelente coach, que o Faixa Preta é um excelente coach. Eu elogiei o Faixa Preta há 10 anos. Seguidos, sempre trouxemos aí as melhores coisas do Faixa Preta, por exemplo, sempre elogiamos e trouxemos um bom trabalho, enquanto o Ramon estava evoluindo, mas é aí que está a questão da rede social, porque as pessoas, inclusive os atletas, e não é só o Ramon, não, nem o Faixa Preta, isso é muita gente, é a imensa maioria. Eles acham que o elogio é uma obrigação, e beleza, mas a crítica é nossa, é o fim do mundo. Então quando você elogia é só a sua obrigação e quando você critica, o mundo cai. E eles acham que se você vem elogiando, você tem que elogiar sempre. Eu posso falar por mim, tá? Eu tô aqui faz 20 anos produzindo conteúdo e eu já passei muito por isso. Já teve época que eu era o puxa-saco do Fio, lá atrás ainda, quando eu era muito lá atrás. Depois eu era o hater do Fio, porque eu elogiava muito o Fio e depois eu criticava muito o Fio. Mas eu elogiava quando o Fio tava muito bem, quando ele começou a ir muito mal, eu criticava porque ele tava indo mal. Eu já fui o puxa-saco mor do Shawn Rhoden, lá atrás, em 2008, 2011, 2000 e pouco, quando ele apareceu. E depois eu era o hater do Shawn Rhoden, porque eu elogiava o Shawn Rhoden quando ele tava funcionando, tava indo tudo bem, e criticava quando não tava. O fã muitas vezes não entende isso. E às vezes o atleta, o treinador, ele é levado pelo fã, mais do que por ele mesmo. Eu já fui... Que mais? Eu já fui puxa-saco do Kai Greene, hater do Kai Greene. Eu já fui puxa-saco do Samson Dauda. Teve uma época que eu era hater do Samson Dauda, que ele não tava tão bem. E agora eu sou puxa-saco de novo. Então, a gente não é obrigado... E muito ruim a imprensa que só elogia, ou só critica, porque mostra que é algo pessoal. Eu tô analisando o fato. Gosto muito do Faixa, considero muito ele, gosto muito do Ramon, espero vê-los lá no Olímpia Brasil, poder falar com eles pessoalmente. Mas eu, no meu papel, eu vou elogiar quando eu posso, com toda certeza. Mas quando tem que criticar, eu vou ter que criticar. Eu preciso dar minha opinião. Inclusive, a minha crítica dá mais peso e valor ainda ao meu elogio quando eu elogio. Porque mostra realmente que eu não tô só puxando o saco, que eu não tô só elogiando porque é meu amigo, que eu não tô só elogiando porque todo mundo elogia. Em 2021, pro primeiro show profissional que o Ramon ganhou. Ninguém discorda, né? Show, que deu a classificação pro Olímpia. As finalizações de Ohio, o Olímpia do ano passado. Então, assim, nós temos um histórico vitorioso. O que eu posso fazer a partir desse momento é me recolher de novo ao nosso trabalho. A gente focou todo esse tempo, a gente tenta ser o mais low profile possível, mas sempre agradecendo as mensagens de vocês. Eu estou lendo, eu tento responder a maior parte que eu consigo aqui. E é isso, gente. Espero ter esclarecido algumas questões relacionadas ao resultado desse último Olímpia e, como eu disse aqui, seguimos firmes. Bom, é isso. Eu acho que ninguém discorda da qualidade de Faixa Preta, do Aceto, ninguém discorda da carreira vitoriosa que eles tiveram com o Ramon, ninguém discorda que eles tiraram o Ramon do amador, o Aceto, né? Porque o Faixa entrou depois e que eles conseguiram excelentes resultados e uma evolução com o Ramon. Ninguém discorda, mas esse último ano parece que nada funcionou. Ele perdeu posição no Arnold, perdeu posição no Olímpia. A gente entende que tem caras que estavam lá atrás que estão evoluindo muito. O Mike Sommerfeld evoluiu muito.
Urs evoluiu muito, o Víciers evoluiu, não deu certo esse Olímpia, mas a tendência é que ele continue, ele encontrou ali uma nova motivação. A gente tem Terence Ruffin, que nem tava aí esse ano, mas que vai chegar forte, porque ele tem 7 quilos pra colocar, ele tá colocando. Tem novos nomes, tem o Josema, que surpreendeu, que, pô, eu falava do Josema, cara, não sei, quero ver primeiro, acho que vai ficar exposto, e não ficou exposto. Então a gente precisa considerar o Josema como uma grande ameaça. Então, a Classic, o bicho tá pegando. Tem que mudar alguma coisa. Se ficar o mesmo time, eles têm que mudar o método. Tá funcionando, mas parou de funcionar tão rápido quanto funcionava e algumas coisas não estão dando certo. E mais uma vez, né, para que não fique ninguém chateado, para que as pessoas entendam, a gente tem sempre que explicar, eu acho importante explicar também, por respeito aos profissionais, que ninguém discorda da qualidade técnica e ninguém discorda da carreira e ninguém discorda do que eles fizeram até esse momento. Mas a gente percebe o quanto essa colocação e as críticas afetaram todo mundo. O quanto que eles saíram do comportamento normal deles para responder críticas, para falar. E na minha opinião, se eu posso dar um conselho, se é que eles querem um conselho, é realmente ter alguém para gerenciar essa crise profissional, porque, cara, o Ramon e a equipe, eles estão lidando num nível altamente profissional, de alta exposição. Isso ajudaria a todos. Tem muita gente falando em psicólogo, etc., também na equipe. O psicólogo, a pessoa precisa querer ter um psicólogo, não é tão simples assim. Mas é isso, cara. Essa foi a declaração do Faixa. Quero a opinião de vocês. Eu acho que ainda nós vamos ter muitas idas e vindas, muitas respostas, porque é claro que a imprensa, de maneira geral, vai falar coisas que, infelizmente, nesse momento não agradam o time do Ramon, e eu também não queria estar fazendo isso, eu prefiro muito mais fazer um vídeo de alegria, dando parabéns, falando, mas é o nosso papel, a gente tem também que falar, de sair do conforto e de mostrar algumas coisas. É isso, gente, espero que vocês entendam, espero que vocês gostem, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos, valeu!